entregar diante do Senhor, vamos cantar um cântico de louvor e adoração aos Deus. Amém? Fala assim comigo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Pode se sentar, bem, querida? Aleluia, Jesus.
Maravilhoso poder louvar esse Deus que é bendito. Amém? Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Pai amado, Pai querido, nós entregamos, Deus, esse momento diante de Ti. Entregamos, Pai, esse momento diante da Tua Santa Presença, Pai. Em nome de Jesus, nós damos graças a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que nos sara. Tu és o Deus que nos revivifica. Tu és o Deus que traz, Deus, aquele calor, Pai. Traz o desejo de nós podermos adorar a Teu nome, Pai. O Senhor é aquele que traz o desejo dentro de cada um de nós vivermos e de nós vivermos uma vida na Tua presença, não olhando, Deus, simplesmente para as coisas que estão diante dos nossos olhos, mas olhando para o Senhor, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. Nós damos graças a Ti, Deus, por essa nova esperança que o Senhor tem nos dado, por essa nova visão que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, eu Te louvo. Entregamos esse momento diante da Tua presença e cada vida que está aqui, Pai. Nós damos graças a Ti, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa ministrar, Deus, as nossas vidas, aos nossos corações, porque nós queremos, Deus, juntos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bela, fica mais à vontade aqui. Graças a Deus pela tua vida. Você que veio aqui essa noite, você se lembra onde nós paramos? Atos dos Apóstolos. Semana passada, né, a gente estava para dar sequência e nós começamos, nós vimos algo relacionado ao Natal, você se lembra? Nós colocamos algumas opções diante dos irmãos, né? Nós passamos algo relacionado ao Natal. E algo assim bem interessante, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, algo assim bem interessante. Foi ontem que nós vimos. Foi ontem que nós passamos de frente a uma igreja, nós vimos algo. Foi ontem. Ontem a gente ia sair um pouquinho assim na vila com a família, com o pai. Daí a gente passou em uma determinada igreja assim, estava assim. Eu só faltei ver o Papai Noel, assim, mas eu vi assim, uns enfeitinhos, assim, uns negocinhos assim. Né? E todo decorado, né? Assim, de Natal, aquela coisa toda. Mas assim, não me estranha, me entristece, é claro, mas assim, não estranha porque no ano passado, pelo menos, esses irmãos, né, se é que a gente pode chamar assim, esses irmãos eles fizeram um trabalho assim no Natal, algo assim diferenciado, de essa luz de velas, porque a gente coincidiu de Natal ser um dia muito Natal. Então o pessoal lá fez assim, um culto de Natal, mas a luz de velas, assim, apagou, e é comum assim, né? Só apaga as luzes assim, só aquelas luzes de vela. Assim, o culto de Natal, aquela coisa. Natal já é um problema, luz de vela é para clarear, porque está nas trevas. Umas coisas assim bem, sabe, um negócio assim bem estranho, assim, um negócio. E por isso que é sempre bom, irmãos, a gente fica sempre atento, irmãos, aquilo que a gente vê, sabe? E não dizer amém para tudo. Se você prestar atenção no louvor que estava aqui quando a gente chegou, né, quando os irmãos chegaram, estava o louvor que tem por nome Últimos Dias, Daniel Souza, fala bem a respeito do tempo em que nós vivemos, né, últimos dias. Fala que nos últimos dias terão muitos. E aí eu quero deixar assim bem claro para os irmãos, terão muitos todos. Muitos todos que se tem dentro da igreja. O mundo lá fora nem se conta, o mundo lá fora já é um outro departamento. Mas assim, dentro da igreja, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, os músicos que estou falando dentro da música. A gente já ouviu assim. Você tem aquelas batidinhas gostosas assim, aqueles instrumentos, assim, às vezes a gente não presta atenção na letra.
falsos mestres, só que fala também a respeito de falsos adoradores. Falsos adoradores, ou seja, olha só para onde vai. Nossos irmãos que vai, coisa vai. Então, não dá para a gente confiar e acreditar em tudo aquilo que a gente ouve, mas a gente tem que analisar a palavra, isso tem o fundamento daquilo que a gente está ouvindo. Porque tudo que a gente ouve tem que ter princípio. Antes de a gente colocar no nosso coração, tem que ter um princípio, tem que ter uma base. A base para aquilo que nós falamos não é outra, a não ser a palavra. Você pode ter 1 milhão de livros, ela tem que ter uma base, e a base tem que ser a palavra. Senão, joga fora, senão não presta, não serve. Já estávamos comentando ontem, já vamos entrar no assunto, estávamos comentando ontem, né, sobre a Bíblia, né, comentando com as crianças o que é a Bíblia. E todos os livros que você pegar, tem aqui, ó, por exemplo, ó, poderia pegar um livro aqui, é que o livro que eu tenho aqui é relacionado à Bíblia, mas poderia pegar um livro aqui de historiador, mas pessoas que fizeram a diferença até na sua época, né? Mas passou, tudo lá passou. Mas quando você pega a Bíblia, o livro tem coisas do passado, do presente, do futuro, coisas que só vão ser reveladas nos dias que nós nos encontrarmos com o Senhor. Só. Deus deixou bem claro, as coisas descobertas, né, é exposto para os homens, mas as coisas encobertas, essas pertencem ao Senhor. Muitas coisas ocultas, não adianta a pessoa dizer assim, não, eu sou mestre na Bíblia, eu sei tudo que está escrito lá, irmão. Já posso dizer que é um falso profeta, que é um mentiroso. Tem coisa que não vai ser revelada para o homem aqui na terra. Não vai ser revelada. Mistérios. Tem coisa que não adianta perguntar para Deus por que ele não faz, porque ele não vai fazer, ele não vai dar satisfação, ele é Deus, ele é Senhor. Como Paulo, por exemplo, um homem íntimo de Deus, se eu tiro esse espinho da minha carne, a minha graça te basta, pronto, é tudo encerrado. Moisés, vamos falar face a face com Deus. Deus, eu quero entrar lá, Moisés. Não se fala mais isso. Deus colocou o assunto por ele mesmo. Coisa que Deus não vai dar satisfação. Pronto, ele é Deus, ele é Senhor. Né? E ninguém sabe o fim da vida, você pode ter certeza que não. E esse é o mistério. Esse é o grande mistério. Por isso que ele é Deus. Se soubesse tudo dele, eu seria Deus. Por isso que os outros não são Deus, né? Olha de um lado para o outro, olha, isso aqui é um negócio de barro feito assim, assim. Ele pode ser um Deus? Tem um negócio aí que foi feito pelos homens. Então, tudo bem? Algum comentário? Atos 15, 9. Nós já fizemos um pequeno comentário sobre o versículo 8, né? Nós comentamos sobre o versículo 8, então nós vamos entrar no versículo 9 do capítulo 15 de Atos. Alguém pode ler para nós, por favor? Não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o coração pela fé. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, dependendo da tradução que você vai ler, né? Deus não faz a acepção de pessoas, ou seja, o que é fazer acepção? É você dar um crédito para um, para outro, não. É como, por exemplo, você usasse 2 pesos e 2 medidas. Para Deus, o que ele diz? Todo aquele que quiser chegar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não amou alguns, mas ele amou a todos. O sacrifício de Jesus foi feito na cruz do Calvário para quem se quiser. Não para esse ou para aquele. Não tem um ponto específico. Existe um plano específico para os judeus, porém, aquele que quiser chegar a Jesus não vai ser impedido por motivo nenhum, e nem deve ser impedido por ninguém para chegar até Jesus, para ter direito à salvação. Para receber o direito, aliás, da salvação. Porque direito, quando se fala em ter o direito, a impressão que a gente tem algum direito, mas receber o direito de Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, quando se fala a respeito de Deus não fazer a acepção de pessoas, abra, por favor, a Bíblia, só para confirmar a respeito desse assunto. Em Atos capítulo 10, verso 34, se você encontrar, ou o primeiro que encontrar, pode ler.
Por favor, Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Porque eles passavam por um problema lá, né, por uma questão que os judeus eles achavam, nós já comentamos sobre esse assunto, né, mas só para reforçar, os judeus eles imaginavam que a salvação era só para eles, e Pedro teve aquela revelação, aquela visão, e na direção do Espírito Santo foi na casa de Cornélio, junto com algumas testemunhas. Depois ele teve que dar satisfação por que ele foi lá, mas a questão é essa, eles acharam que o Senhor era só para eles. Se o Senhor fosse só para eles, com certeza Deus faria excepção, mas a salvação ela se estendeu para toda a humanidade. Foi isso que aconteceu lá? Então, e só quero ler um versículo aqui, o versículo 9 do capítulo 6 de Efésios, está escrito assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção, mas às vezes, irmãos, essa palavra, ela muitas vezes ela é separada para algumas coisas assim erradas, sabia disso? Às vezes, por exemplo, a pessoa ela não serve a Deus, ela fala assim: não, Deus não faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz, eu creio que nunca vai fazer. Porém, Deus ele é justo, não faz acepção. Qualquer um que quiser chegar na presença dele, se humilhar, se quebrantar, a pessoa vai buscar o Senhor, ela vai encontrar, se buscar de todo o coração. Deus não vai fazer acepção. Porém, existe o amor de Deus, existe a justiça de Deus. Eu amo Deus, a justiça. Isso é a justiça de Deus. A justiça de Deus ela nunca vai passar. Ela sempre vai ser cumprida. Deus ele é amor, Deus ele é justiça. Então às vezes a pessoa fala assim: eu sou assim mesmo, né? Deus ele é amor. Claro que ele é amor. Mas você pode ver, se hoje Deus estabelecesse a justiça dele, por exemplo, sobre o mundo, ficava uma alma aí, ficava um vivo. Então, o amor de Deus está sobre a humanidade, para que a pessoa reconheça Jesus, o ano aceitável do Senhor, para que a pessoa reconheça Jesus na sua vida e ela se achegue a Ele. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, para que a pessoa se achegue a Ele. Porém, o dia da justiça de Deus ela vai chegar. Olha, as pessoas olham para o céu, falam palavrão e blasfemam contra Deus. Existe um celeiro, sabe? Vai sendo guardado tudo vai sendo guardado. E principalmente por isso que nós falamos a respeito de reconciliação, daquela coisa toda, e pedir perdão. Eu creio, irmãos, isso na minha pequenez, que tudo aquilo que não é pedido perdão está lá acumulado. Um dia a pessoa vai se encontrar com tudo isso. É por isso que o dia do Senhor vai ser um dia de muitas surpresas, muitas surpresas. Talvez você não conheça bem a pessoa que está do teu lado. Talvez sim, talvez não. Talvez você não me conheça, talvez eu não te conheça. De repente você fala uma coisa, talvez seja outra. De repente talvez Deus esteja falando uma coisa, talvez meus pensamentos sejam outros. Então diante daquilo que a gente não pede perdão, das coisas que a gente leva do outro lado que não seja para a glória de Deus, vão estar sendo guardadas. Então, o dia que todo o pecado vai ser revelado, é claro, tudo aquilo que não foi lavado, não foi apagado com sangue de Jesus vai ser revelado. É por isso que nós falamos hoje, não compensa viver qualquer vida no mundo, nesse mundo aqui, não compensa, não vale a pena. Não vale a pena quando a gente fala assim: não tem ninguém vendo, irmãos. Deus, ele vê todas as coisas. E mais que isso ainda, ele sonda os corações dos homens. Ele sabe por que nós fazemos ou por que nós deixamos de fazer. Ele sabe por que nós vivemos assim, porque nós deixamos de viver assim. É por isso que eu comentei, eu sempre comento quando eu vou falar a respeito daquela figueira que foi plantada junto aqui. Irmãos, ele vai cortar e vai lançar fora mesmo, porque ele sabe que ele deu toda a condição para que a gente pudesse vencer. Ele dá todo o respaldo para que a gente seja mais que vencedor. Então, o problema está em nós. Um comentário? Daí, pastor Paulo, é o Espírito Santo que faz a gente lembrar dos pecados que a gente cometeu e não lembra, né?
porque tem coisa que a gente não lembra. O Espírito Santo nos faz lembrar. Ele faz lembrar. Quando a gente está pecando, o Espírito Santo, quando a gente está para fazer algo errado, o Espírito Santo ele entristece o coração. Mas a pessoa não entende por que ela se entristece por aquilo, mas na verdade é o Espírito que está dentro dela que se entristece por uma atitude errada, porque vai desagradar o Senhor. Então, mas o Espírito Santo ele nos faz lembrar. Nós podemos orar, pedir para que o Espírito Santo nos lembre, para que a gente possa pedir perdão, para que isso seja apagado. Porque o pecado ele tem que ser perdoado. Lembrando que todo pecado é um crime contra Deus. Toda alma que pecar essa morrerá. Pecado é crime contra Deus. Advogado tem que. É a mesma coisa, por exemplo, que eu tivesse por exemplo, uma coisa que eu cometi um crime, eu tenho. Um advogado é assim, irmãos. A gente teve um tempo atrás umas causas trabalhistas lá, o advogado ele fala assim, olha, para mim você pode falar tudo, né? Você tem que falar tudo o que acontecia, porque eu vou estar lá diante de você. Então se eu não souber de alguma coisa lá, o homem falar e mostrar e provar que não é assim, eu estou complicado com você mais ainda, você perdeu a causa, como é que eu vou ficar lá, que situação que eu vou ficar? Então você tem que falar tudo para mim, para que eu encontre uma brecha na lei, para que eu possa justificar você. O advogado ele fala assim, fala tudo, independente do que seja, vamos trabalhar em cima disso. O advogado fala assim. E o Senhor Jesus, lá em 1 João capítulo 2, ele se coloca como nosso advogado, é só escancarar a nossa boca para ele e falar assim, ó, é isso, me perdoa, coração quebrantado e sem temor, sem remorso, né? Sem medo de acusação, porque ele está para justificar até então nossos pecados, para nos perdoar. E aí sim vão ser perdoados. E alguém quer fazer um comentário mais? Existe uma passagem que eu gosto muito, que está escrito aqui, olha só, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, eu gosto muito dessa passagem, mas traz um temor e um tremor muito grande cada vez que eu leio isso aqui. Abra a sua Bíblia se você puder. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 5. Abre no 23. Vamos fazer o seguinte, para que a gente não pegue. Para que a gente não pegue nada assim isolado aqui no meio do caminho, abra aí no versículo de número 22, a gente vai ler todos esses versículos aqui. Na hora que ele for mudar de assunto, a gente vai parar. Olha só, versículo 22 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim, olha só que interessante. Eu, porém, vos digo. Você encontrou? Eu vou abrir aqui também. Lá. Mateus capítulo 5, versículo 22, se eu vou puxar aqui, olha lá, se você acompanhar por aqui, você também tem essa liberdade, tá bom? 22, olha lá. Então vamos lá. Está escrito assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão será réu do sinédrio. Mas olha só que interessante. E qualquer que chamar seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Mas olha só que mais que bem interessante. Se trouxeres a tua oferta no altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa eu pôr um parênteses aqui. Ele não está falando assim, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você é pedido perdão. Mas se o teu irmão tem alguma coisa contra você, eu acho que o irmão deve estar meio chateado comigo. Então, primeiro eu concilio, para depois eu fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tenho contra, já é. Agora, se eu tento reconciliar, o sujeito não quer reconciliação, é outra. Nós já quebramos esse laço. Onde não há perdão é como se tivesse um laço. E é sobre isso que ele está falando aqui, olha só que interessante. Se o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão,
depois vem apresentar a tua oferta. Por quê? Porque Deus não vai receber, vai ser recebido diante dos homens, vai ter um certo benefício diante dos homens, diante de Deus negativo, obra morta. E olha só para encerrar, o conselho que Jesus dá. Então, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho. E quando estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar o último cetil ou aquilo que deve. Depois ele começa a falar aqui a respeito de adultério, mas, ou seja, quando se fala a respeito de reconciliação, não dá para deixar rabo ou rabicho para trás. Então, enquanto nós estamos na caminhada, a gente está aqui para acertar as coisas. Para acertar as coisas. Temos em um tempo de ignorância, mas agora a gente conhece a palavra o suficiente para ter consciência de que a gente tem que estar com a nossa vida no altar. E se lembrando, só para a gente voltar para cá, para Atos 15, se tiver um comentário, lembrando, e você sabe quando é que o sangue de Jesus ele tem algum efeito na nossa vida? O sangue de Jesus purifica todo o pecado. E aspas. Nem sempre. João fala a respeito disso. Quando nós temos comunhão, estamos na comunhão, aí o sangue de Jesus nos purifica do pecado. A comunhão dele vai estabelecida. Nós somos um corpo. Então é um conjunto de coisas. O sangue de Jesus me purifica todo o pecado. Eu não quero nem saber, meu irmão. Ele que se vira. Está assim comigo, o problema é dele. Se você não falar assim com o Fel, o problema é dele. É dele, vai ficar sem lavar hoje. Hoje eu não vou nem me estender lá para baixo. Mas não vira. O corpo, somos um corpo, é uma engrenagem. Funciona, um ali, apoiando, dando suporte para o outro. Seria, deveria ser assim. Muitas vezes acaba não sendo. Mas é a palavra de Deus. Comentando. Uma vez um rapaz perguntou para mim, Lucas, minha mãe é idólatra. Tem todas essas imagens aqui, esse altar lá em casa. Mas ela é ignorante. Será que se ela morrer, ela vai ficar? Na verdade, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Embora se conta como tempo de ignorância quando nós não conhecemos a verdade. Agora a gente entra lá, por exemplo, na questão dos anjos, por exemplo. Quando os anjos eles foram lá, vamos dizer assim, entre aspas, enganados por Lúcifer, né? Fez umas promessas esquisitas lá, as promessas loucas dele, ele querer estar sentado no trono de Deus. E os que foram convencidos por ele, eles foram poupados ou não? Lá, em Judas diz que eles não foram poupados. Agora, por exemplo, quando Eva foi enganada por Satanás, ele estava incorporado na serpente. Aparentemente, ela foi enganada, é claro, mas aparentemente ela estava não sei se dá para chamar de ignorante, porque ela conhecia a verdade, mas ela foi enganada. Não, Deus poderia falar assim, não, eu te entendo, Eva. Satanás, esse safado, incorporando a serpente, te enganou. Eva, está perdoado. A culpa foi de Satanás. Foi assim que aconteceu. Tem a verdade, que ela é absoluta, ela está sobre tudo está a palavra. Tudo que sair fora é como se fosse aqui a salvação que você está a mão estendida. Tudo que está fora é condenado. Vai ser condenado. A partir do momento que a pessoa ela sai da condenação, ela entra debaixo da potente mão de Deus, Salmo 91, ela vai ser salva. Fora disso aqui. Senão a gente estabeleceria outro caminho para a salvação. Não existe. Nem obras. E Deus dá a resposta lá também no Levítico, capítulo 5, verso 17. Abre lá, mano. Vamos lá. Vou abrir aqui. Levítico 5, 17. Eu não tenho para Deus, mas Deus se levou lá no Levítico, capítulo 5, verso 17. Aí respondeu a minha pergunta também.
ó. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. No mesmo que a pessoa não sabe, ela pecou contra Deus, ela vai, se ela morrer na ignorância, ela vai levar todos os pecados para ela e vai responder por isso. É um peso, né? Deus é cruel? Não é, está aqui a palavra, aqui, ó. Acesso para todo mundo hoje, as pessoas estão ignorando o que quer. Principalmente na nossa geração, ser compromisso tão fácil. A banca aqui da esquina vende. Olha, eu estou usando a Bíblia aqui no computador. Cheio de recursos, de grandes estudos, enciclopédia, tem tudo que você imagina. 5 versões de Bíblia tem aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver, ó. Olha lá quantas versões da Bíblia. Linguagem de hoje, revista atualizada, revista corrigida, King James, lado a lado, para você comparar a tradução com a outra. Referências cruzadas sobre muitos assuntos, planos de leitura no ano. Um monte de versões. E nós cristãos, o apóstolo Paulo fala para nós: julgai a vós mesmos, para ver se já não estão reprovados. Então a gente tem que ter uma tendência a se analisar todo dia como é que está o nosso comportamento, como é que está o nosso jeito, se está agradando a Deus, como é que está na nossa casa, se está agradando a Deus na nossa casa também. Na igreja até que é fácil, né? Vem aqui, dá glória a Deus, levanta o braço. A gente ama todo mundo, né? Você Irmãos, na casa, né? Isso é o Deus. A gente tem que fazer uma análise nossa todo dia para ver se já não está mais reprovado. É muito importante. Tem aqui tudo bem, mais algum comentário? Mas eu posso te perguntar uma coisa. Você estava falando aí da tentação de Adão e Eva no jardim e tal. Mas como que Deus, um Criador celestial tão perfeito, que criou os anjos tão perfeito, como que um pode se corromper se ele também foi criado por um Deus tão perfeito? Quando Deus criou o homem, é boa a criação. Não, quando ele criou os anjos, Não, como que não. Satanás pôde corromper estando com ele lá? Então, a gente vai chegar lá no céu. Por exemplo, aqui na Terra, quando ele criou, ele disse: é bom, o homem é bom, a mulher, mas existe a liberdade de livre-arbítrio. Por exemplo, o orgulho brotou no coração. Como, por exemplo, quando a gente está casando, está colocando a aliança no dedo, né? Oi, mano, você quer ser fiel? Ele quer. Quer ser fiel? Quer. Até que a pode não ser pai. Brota o desejo no coração de querer ser o que tem que ser. Nem, por exemplo, o dia do batismo. Maravilhoso, a gente dá vontade de parar no dia do batismo. Faz festa no céu e a pessoa promete servir a Deus todos os dias. Não vai muitos dias. Não vai muitos dias. A pessoa já começa. Eu me lembro. Eu sempre comento de momentos. Por que momentos? Porque eu louvo a Deus, porque essa é a primeira experiência que a gente tem de ver o começo de uma igreja assim, desde as primeiras pessoas chegando. Né? Então é interessante, você sabe quem chega, você sabe quem sai, quanto tempo fica, você insiste, se volta, se não volta, quanto tempo permanece. É interessante. A gente comentando a respeito do lugar que a gente estava aqui, eu comentei sempre com os irmãos, com a minha esposa, esses respeito do Ministério de Louvor, o lugar que a gente está, né? Fala assim, o lugar que a gente está, porque a gente não participa. Eu comentei com a minha esposa. A gente tem, estava na igreja, a gente estava contando os dias que os irmãos normalmente estavam. Terça-feira, quase sempre os irmãos, a gente estava na igreja, né? No estudo. Quarta-feira a gente saiu para quinta, né? Quarta-feira a gente saiu para quinta, olha só. A gente estava no culto na igreja na quarta para ensaiar para quinta, né? Depois, na sexta, a gente ensaia para o sábado. Puxa, na sexta a gente ensaia para o sábado. Como é hoje ainda? No domingo de manhã a gente ensaia para o domingo à noite. Os irmãos ali, aquela coisa gostosa, a gente ali. Mas as coisas vão se acabando. E o que nós comentamos durante a semana, esses dias atrás, os espinhos vão se focando, matando alguma coisa.
E a gente vai deixando matar um desejo de querer fazer, de querer ser. Algumas coisas que se aproximam de nós, né, elas acabam sufocando aquilo que tem dentro de nós. Então, nem tudo aquilo que se aproxima de nós é bênção. Muitas coisas a gente tem que dizer assim, como Jesus disse, para trás de mim, Satanás, senão aquilo pode me separar de Deus. Muitas coisas que se achegam próximas de nós, elas podem nos separar de Deus. Em tudo, em companhia, em tudo, irmãos, em tudo. Muitas coisas que se aproximam de nós, e eu sempre digo isso. Tudo aquilo, irmãos, que até que a gente recebe e vem de Deus, porque quando a gente ora a Deus buscando algo, a gente ora a Deus, tudo bem, mas nossa oração não é feita só por Deus. Alguns irmãos ouvem a nossa oração, nossa oração ela vai sim pro alto, mas o Satanás ele trabalha em cima disso também. Uma porta, né? A questão de uma porta. Abre uma porta, porém uma porta que separa do Senhor. Peraí, eu não posso analisar aquilo que. Eu sempre comento isso com a minha esposa. Eu não posso crer que é algo que tem por tendência de me separar de Deus, que seja Deus. Deus busca sempre a comunhão, senão Deus é um Deus estranho. Não é que Deus sempre me chama para a comunhão, desde Gênesis até Apocalipse, e Ele prepara algo para me tirar da presença dele. Quando o chefe foi conversar comigo agora eu estou trabalhando em outra máquina, mas ele comentou, ele conversou comigo já um tempo atrás, Paulo, então eu estou vendo que já faz um tempo que você trabalha. Eu estava querendo assim mudar você de máquina, o que você acha? Eu falei assim, irmão, vou falar uma coisa, porque ele é irmão também, irmão, vou falar uma coisa para você ser bem sincero, fundo do coração, não me leve a mal. Eu trabalho aqui há algum tempo, irmão, mas só falar uma coisa para você. Salário, para mim, não é assim tão importante. Você querer buscar alguém para mim. Eu preciso, mas não é assim tão importante. Agora, nem máquina, agora você falar em horário, se tiver um horário, se você quer fazer um grande favor para mim, irmão, só não mexer no meu horário. Eu vou te amar a vida toda. Se você não mexer no meu horário. Agora, se você mudar o meu horário, eu falei isso pro supervisor. Aí a gente vai ter problema, a gente vai encontrar problema. Quando isso, pode ter certeza. O que você pedir, amado, você vai estar falando, eu já vou estar largando tudo que eu estou fazendo aqui e vou resolver o que você está querendo. Pode ficar tranquilo. Aí quando ele for me chamar essa vez, no mês de abril desse ano, eu falei assim, então, Paulo, eu vou uma proposta para você. Eu falei, proposta? Que proposta que é? Ele falou assim, então, eu estou... Apareceu a oportunidade de ir com a máquina, melhor que essa que você trabalha, eu queria mudar você, o que você acha? Eu falei para ele, você lembra que a gente conversou sobre o horário? Eu falei, o horário é complicado, se você falar para mim que é um outro horário, para mim já não vai dar. Para mim é o primeiro turno, ou no máximo 2 por 2 de dia. Fora isso, para mim não vai dar certo. Agora a gente, o RH, não sei o que, mas para mim não vai dar certo. Eu tenho um trabalho por fora, eu trabalho na igreja, então eu sei disso. Mas é por isso mesmo que esse horário é fixo no primeiro turno. O irmão pode ficar tranquilo que ninguém vai mexer com o irmão, não. É diferente. É para a gente conversar. Aí que ele começou a falar dos planos dele. Mas, não. É como, por exemplo, aconteceu com outro irmãozinho, né? Filho nosso. O homem chegou para ele, mesma coisa. Falou, então, vou falar não, senão você, toda vez que você encontrar ele, você vai falar assim para ele, não, aí você. Então eu nem vou falar nada, não. Porque também a gente tem costume de estar gravando, então ele sempre assim, se eu sei disso. Então, o supervisor chegou para ele e falou a mesma coisa. Então, eu estou precisando de você no segundo turno, e eu só tenho esse horário. E eu procuro por você, para os outros não deu também, e para você. Aí ele, antes disso, ele falou, vou pensar, mas ele comentou comigo, né? Ele comentou comigo, eu falei, espera aí, se não deu para os outros, por que tem que dar para você? Você não tem teu trabalho, você não serve a Deus. Foi ele, coloca na balança o que é mais importante, se você servir o teu Deus, você é diácono lá. Se você servir o teu Deus, ou você está trabalhando e fazendo esses negócios na máquina, o que é mais importante para você? O teu trabalho ou o teu Deus? Deus só tem um trabalho, desculpa, você pode demorar um pouquinho para encontrar outro, mas tem um monte por aí. O que é mais importante para você? Então, ele sabe o que é, a gente paga casa, paga carro. Começou a falar umas coisas assim. E aí, foi pronto, falou assim, então, não tem outra pessoa mesmo? Não tem.
Então, e até quando que vai isso? Aí já começa as concordâncias. Até quando que vai isso? Então, até acelerar de novo, a gente voltar 2 por 2 e trago você por dia. Aí para amanhã. Então vamos ver, então, seguinte, eu espero que não demore muito, hein? Você já acordou? Está lá se lamentando até agora. A igreja dele não tem culto no sábado, né? É só domingo. É só domingo que nós nos chamamos para hora extra. E aí? Me separou de Deus, irmão? Que coisa errada. Que coisa errada. Problema. Prioridade na nossa vida é Jesus. Aquilo que Pedro e João disseram diante das autoridades lá. Importa a nós obedecer a Deus e aos homens. Amém? A palavra do homem, ela vale para nós até nós encontrarmos com a palavra de Deus e dizer o contrário. Falou o contrário? Esquece o que o nome diz. Tem que carregar a palavra do Senhor no nosso coração. Daqui tudo bem? Então, o comentário? Bem? No versículo 10, alguém pode ler para nós? No capítulo 15 de Atos. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Então aqui eles estavam discutindo lá, quando eles subiram, né, para conversar com os anciãos, com os apóstolos. Eles subiram para levar a respeito da questão da circuncisão, né? Eles estavam falando a respeito desse assunto. E agora, quando ele fala a respeito de tentar, olha, as 3 palavras que eu separei aqui, tentar, servir e julgo. Né? Alguém quer fazer algum comentário antes? Ou não? Então vamos lá. Agora, pois vendo essas coisas assim, por que tentais a Deus? Ou seja, por que provocar a ira de Deus? Tentador. Essa palavra, ela está no dicionário bíblico. Olha só que interessante. Eu tirei de lá. Tentador é um agente da tentação de Jesus. Você pode encontrar isso lá quando Satanás estava tentando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, né? Ele tentou. E é interessante, amado, toda a tentação, tudo aquilo que é apresentado diante de nós como tentação, normalmente nos afasta de Deus e é contra a vontade de Deus. E também ela se denomina, né, como tentador, né, o próprio diabo. Lá voltando para Mateus capítulo 4. E é Satanás, né? Marcos capítulo 1 também já entra direto nesse assunto. Então a designação, um tentador, também aparece lá em Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia lá em Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Né? Tem lá para procurar até, né? No dicionário. Veja demônio ou Satanás, né? Que é o Enca. Quando alguém passa a tentar outra com relação a alguma coisa, na verdade, de certa forma, está sendo usado como instrumento do próprio Satanás. Não é ele que aparece diante de você com o chifrão, vai capona preta e um tridente na mão, eu vou te tentar. Mas muitas vezes os agentes dele se colocam diante de nós e acabam, né, levando muitas pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 5. Você encontrou? 1 Tessalonicenses, se alguém encontrou, por favor, irmão, pode ler para nós. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, o tentador, ele tem também os seus agentes, né? E ele trabalha muito acerca desse assunto.
quando nós falamos a respeito do nosso trabalho ser útil, irmãos, não é porque nós fazemos algo para o Senhor, não é porque nós fazemos assim algo para o Senhor, nós procuramos fazer a vontade de Deus, aquilo que nós fazemos vai ser aceito por Deus. Mas aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser a vontade dele, o agrado dele. Nós não podemos simplesmente estar apresentando qualquer coisa diante de Deus, aquilo que simplesmente nós queremos. Mas aquilo que eu comentei com os irmãos, a nossa comunhão com Deus, eu vou falar oferta, você traz o teu trabalho ou a tua adoração, o teu louvor, eu vou usar a expressão oferta, porque tudo aquilo que nós apresentamos diante do Senhor é oferta, né? Então, a tua oferta diante de Deus, quem põe na verdade no teu coração é o Senhor. Aquilo que eu sempre comento a respeito de louvor, quando você fica pensando em alguma coisa o dia inteiro, o Senhor traz um louvor na tua mente, no teu coração, para que você oferte esse louvor ao Senhor. Às vezes ele fica na cabeça, você nem dá importância para isso. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele põe o desejo no nosso coração de ofertar algo, ofertar o nosso louvor, ofertar a nossa adoração, a nossa vida, a nossa família, que você tem, ofertar algo. O Espírito Santo, ele faz isso, ele trabalha na nossa vida. Essa pessoa pode pensar assim, mas o Espírito Santo nunca falou comigo a respeito disso. Eu vou ter que falar assim, irmão, a gente tem que estar longe de Deus, né? O Senhor nunca ter falado comigo a respeito de alguma coisa. Como, sabe, amado, a gente simplesmente, porque, irmãos, quando, por exemplo, a obra é do Senhor, quando a obra é de Deus, então quem pede algo a Ele, quem pede algo a nós é Ele. Ele se pede. Não, mas é o que eu quero fazer. Quero fazer, porque Deus colocou no meu coração para que eu fizesse, é uma coisa. Agora, não, eu quero fazer assim. Não, aí já entro eu, aí já é problema. Aí a obra, na verdade, ela leva o nome de Deus, mas é obra de homem. Não pode ser considerado como obra de Deus. Agora, quando nós apresentamos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, o Senhor já está querendo. Então, ele, é o que diz a palavra, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Ele inclina o coração da pessoa para onde ele quer. Então, ele nos faz, nos induz aquilo, né? Nos convence aquilo, vamos dizer assim. Está aqui tudo bem? Então, o jugo, nesse versículo, né, tem também jugo e serviço. Então, o jugo é uma peça de madeira, em geral, pesada, criada para encaixar-se por cima do pescoço de dois animais, né? Em geral dos bois, né? Como diz o dicionário, que liga a um arado ao carro. Ou seja, é a figura da escravidão também, da opressão, isso olhando para o mundo espiritual, né? Ao contrário do jugo pesado da lei. Então, o jugo de Jesus é fácil de suportar. Lembra que ele falou lá a respeito disso no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29 e 30? Então, o jugo, na verdade, é isso. E cerviz, essa parte posterior do pescoço, como muitos chamam de nuca. Quando se fala que a pessoa é de dura cerviz, por quê? Porque ela não se enfia diante do Senhor. Aqueles durão, ele se dobra de jeito nenhum, ele é durão. Diante do Senhor, diante das outras coisas, ele é flexível. Está se inclinando para tudo. Mas diante do Senhor, ele não se dobra. Se chama, a Bíblia usa a expressão dura cerviz. Como diz lá em Provérbios, capítulo 29. A gente cita muito sobre esse assunto. Tudo bem? Normal? Você sabe o que acontece com o homem de dura cerviz? Homem, no sentido geral. O ser humano sabe o que acontece? Então eu vou contar um pouquinho para você aqui, ó. Provérbios 29, capítulo 1. Olha só. Olhando a revista corrigida, né? Olhando o primeiro versículo do capítulo 29 de Provérbios. Vou colocar várias traduções aqui, olha só. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha só como o negócio é sério.
Agora, igual de hoje, diz assim: quem é repreendido muitas vezes teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Então, e a revista é atualizada, ela usa a seguinte expressão: o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente. De repente, a hora que ele menos espera, se engaja com ele. Interessante. Pastor, esses crentes que vão mudar na Globo aí são do meu serviço, será? Olha, é uma misturança tão grande eu tenho uma música gravada no meu coração, eu nunca vi o irmão cantar lá. Mas quando o irmão for cantar lá, e eu ficar sabendo que o irmão vai cantar lá, eu vou sentar em casa, não tem sofá, né? Cama. Eu vou sentar na beira da cama assim, vou dar uns glórias de frente à televisão para cantar ele de novo. Então meu irmão Fernandinho cantar a música Sede de Justiça. Você já viu a música Sede de Justiça? Irmãos, você já chegou a ouvir a música Sede de Justiça? Se eu tiver aqui, eu vou colocar para você ouvir um pouquinho, um trechinho só comigo, porque hoje a gente tem essa liberdade. Sede, olha só. Justiça. Se tiver, eu vou colocar só um trechinho para você. Tá lá. Ó, vou colocar só um trechinho, você presta atenção. Olha só, o que você acha disso? Você me fala. A gente já conversa. Deixa eu passar 2 minutinhos só. Jesus, quando a multidão se assentou no monte, começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome, sede, sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Que vai transformar
de meia boca. Quem está na Globo é profeta de meia boca. Quer dizer que fica calado. Não é profeta calado, mas é um profeta que não tem compromisso com ninguém, tem um compromisso com Deus e diz: assim diz o Senhor. Esse declarou totalmente espírita. Eu sempre comento, eu falo com minha esposa porque a gente conversa muito sobre isso. A palavra é assim, a gente fala aqui, ela está esperando a gente lá na frente, para provar a gente mesmo. Se eu prego sobre algo aqui, irmão, lá na frente vai estar me esperando. Se eu falo sobre fidelidade, lá na frente vai ter algo para trazer fidelidade. Mano, ele cantou para ele mesmo, por algo que, sabe, o cara está calado, se comporta. A Globo, todo mundo sabe o que se mapa, é prostituição, violência, tudo que você imagina que não presta, você junta no canal só e vai estar Globo. Sabe, pornografia e tudo mais, infantil, pior de tudo, né? Tudo mais, satanismo, bruxaria, aquelas coisas lá do falar de tudo que não presta. O sujeito tem a oportunidade de cantar na Rede Globo. E um profeta calado pelo dinheiro que ganha. Eu não sei se pode chamar de um que segue mais a mamão do que a Deus, eu não sei o que é. Eu sei que são irmãos que precisam da nossa oração, porque senão do juízo vai pegar o seguinte, Esse irmão, eu posso então ir na ceia com os espíritos, com os donos, e aqui entra naquilo que o apóstolo Paulo disse: vou estar participando da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. ficar quietinho lá, ser um profeta calado, dar um sorriso para todo mundo indo no caminho do inferno e eu junto. Eu queria ler um trecho da palavra para os irmãos lá. Coríntios capítulo 6, verso 14. Exortação à separação. Se a gente não for numa festa para ficar calado, é melhor nem ir. Primeira coisa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. É o que está acontecendo com os crentes hoje, né? Estão tendo comunhão, estão calados, achando que estão amando a pessoa, e as pessoas vão vir para Deus, assim, sem a gente falar nada. Não vos prendais em julgo desigual, ou seja, nós estamos aqui em julgo igual, crente. Agora se eu for lá com os idólatras, com os espíritas, com os budistas, eu já estou em julgo desigual. Então se eu não for lá fazer a diferença, dizer que eu sou cristão, que Jesus pode mudar eles e salvar eles, então eu estou frito também. Não vos prendais em um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é separado. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Amém? Então são coisas para a gente refletir e pensar no dia da nossa vida. Aí esse trecho me leva a cair lá em Ezequiel capítulo 3. Falai de vós, Ezequiel, se você colocar um pecador na tua frente e você não avisar do pecado dele, o seu sangue será sobre você. Mas porém, se colocar um pecador na tua frente e você dizer para ele que o caminho dele está errado, então você será livre do sangue dele. Aí voltando à aula passada, que eu li o trecho dos irmãos, se os irmãos lembrar, que a palavra é a nossa vida, que é para a gente ler ela todo dia. Se a gente não ler ela, nós estamos em caminho de morte também. Fazendo tudo errado, na ignorância, e pecando contra o Senhor sem saber. E vai para o inferno perguntando: o que eu fiz de errado? Não leu a Bíblia, o Senhor vai falar. É isso aí. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, está escrito assim, ó, daqui no projetor. Olha só. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ou seja, a pessoa se engana. Né? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Eu acho interessante a
tradução NVI, nesse texto, fala homossexuais ativos e passivos. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bem, mas olha só que interessante. Deus chamou das trevas para a luz, né? Isso é interessante, o grupo de pessoas que vão ficar do lado de fora, no caso, Mas eles são tão bonzinhos. o inferno deve ter um monte de gente boa. Joia. Só lembrou no caminho, mas deve ter um monte de gente boa. Bem, irmãos? Está aqui tudo bem? Então são 9 horas, 9h05, já a gente está no nosso horário, mas a gente percebe, irmão, que deixa eu marcar onde nós paramos, ó. A gente percebe que o Jesus, quando ele está falando na porta estreita, no caminho apertado, o negócio é sério, mas é sério. É a nossa vida diante do altar, a gente tem que ter sintonia com Deus. Se ter sintonia com Deus, por quê? Para que até aquilo que a gente faça, julgando ser uma obra, não seja uma obra mais. Deus tem outra vontade para nós, a gente passa a querer fazer uma outra coisa que a gente quer fazer para Deus. É Ele que é o dono. E ser na verdade como Deus quer que seja. O apóstolo Paulo fala a respeito de boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. É essa vontade que a gente tem que submeter a vontade de Deus. Se entregamos a nossa vida para Ele, então Ele domina sobre as nossas vidas e tem que ser assim. Bem, irmãos? Mas é opção, se a gente quiser ter parte com isso. Poderia de qualquer jeito. Bem? Mas eu acredito que os irmãos querem dar a salvação. Amém, amado? A gente luta para isso. Senão a gente nem precisaria estar nesse caminho apertado. Mas uma coisa é certa, não sabe por que a gente vai ser assim tão claro? Porque às vezes a impressão que a gente, ou que a pessoa às vezes vive um caminho tão justo, tão apertado às vezes, na verdade, a pessoa ela pode se engana e acaba perdendo tempo. A gente vive uma vida tão curta. Ela fala de eu conheci Jesus, eu tinha 22 para 23 anos, olha quanto tempo perdi. E ainda, depois de Jesus, vive mais 20 anos. Agora com Cristo, mas olha só, tem 23 anos da vida e ainda agora a gente está olhando para o tempo, olhando não sei para onde, para o lugar de mim. Se for colocar na balança, ó, eu servi mais a Satanás do que a Jesus. Porque eu vivi 23 anos no mundo, 22, 23. Isso faz assim, eu estou com 42, eu estou a 20 no Evangelho, olha só. Então você percebe que ainda estou, né? Coisa que é essa, né? Eu botei mil. Misericordioso, maravilhoso, mas a gente precisa chegar aí. Fazer a diferença na geração que a gente vive. Você vê, ó. Depois que acabar o culto, eu vou deixar para você o louvor, porque você vai ouvir. Muita coisa confunde nos nossos dias. Tem gente que vai numa igreja simplesmente por entrar na igreja, você seja assim também, irmão, quando você entrar aqui. Tudo que você ouvir tem que ter base em Deus, senão descarta. Não serve para você. E eu vou falar uma coisa para vocês, não muito sério, guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Quando a gente estiver pregando heresia, quando a gente estiver pregando contra aquilo que for da palavra de Deus, dá esse conselho para você. Sai fora. Procura a sua salvação. Procura salvar a tua alma. O dia que a gente estiver falando a respeito daquilo que não está escrito aqui, segundo a nossa própria vontade, fazendo uma obra de honra, vai mostrar aqui, ó. Livra a tua alma. E a gente estiver falando coisa que não é de Deus, coisa que não. Sabe, irmãos? Livra a tua alma. Porém, é outra palavra para terminar. Se o que você estiver ouvindo, e o que você estiver participando que for de Deus, daí eu peço para você, pelo amor de Deus, se estiver errado, pastor, olha, você está falando muita coisa que não é Bíblia. E nem está escrito sempre, pastor, é anticristão. Amém, irmão? Deus abençoe o lugar onde você vai. Cuida da tua alma mesmo. O pastor já está gagado. Mas se for de Deus o que você estiver ouvindo, não seja de Deus. Você exige, mas eu também peço isso para você. Tá bom, amado? Aí a gente faz essa dança em nome de Jesus. Não.
Eu coloquei aqui, fechei isso aí por quê? Eu vou aqui na minha. É normal. Hoje em dia de trabalho. Hoje você trabalha 12 horas. Recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante aqui, trabalho, seja Deus. E domingo, a gente está trabalhando, irmão. Tá, depois você pode sair daqui para dar uma olhada ali fora, tá bom? Tá vendo? Se os irmãos vieram domingo aí, trabalharam um monte. Marcos está ajudando a gente também durante a semana, que Deus abençoe. E tá dando diferença, Deus quiser, até domingo vai estar lá em cima, já que pelo menos aqueles 2 shows, né? A gente vai estar trabalhando direto para isso. Amanhã, quando você estiver comendo aquele vinhozinho, tá na sua casa assim, depois que você comer aquela salada de fruta assim, sono, você vai estar trabalhando. Eu pedi. Às vezes você pensa que o pastor é só pelo menos no ministério, tá louco? Você acha que o pastor é só pegar a Bíblia, alguma coisa assim? Trabalhar, mano. Olha os calos. Então funciona mais ou menos assim, claro. Agora, se você falar assim, eu convido você para isso também, eu te dou essa liberdade. A gente tem essa liberdade. Se você pensar assim, pastor não faz nada, pastor só vai falar uma coisa para você, eu convido você para vir um dia de trabalho, se me ajudar. Aí depois eu pergunto para você, pastor, você acha que o pastor faz alguma coisa? Não precisa de classificaçãozinha para dizer, eu também é convite você para Então, a gente está trabalhando porque a gente é servo também, você é servo, a gente está aqui para servir vocês também. Então a gente está trabalhando e aproveitando essas férias. Eu quero ganhar essas férias, na verdade, e eu só posso dizer que eu vou ganhar essas férias, esses 20 dias, se eu trabalhar para o Senhor. Aí vai ser lucro para a gente. Graças a Deus. Diga, mano, alguém quer comentar? Por favor. Pegar a liberdade. Pegar a nossa